Olá, meus queridos alunos. Então, hoje a gente inicia aqui uma série de vídeos na disciplina de Teorias e Técnicas Psicoterápicas 3 do curso de Psicologia da FVJ. E aí, hoje a gente vai iniciar conversando sobre o psicodrama, que é a abordagem a qual eu me referencio em termos de trabalho. E aí foi uma feliz coincidência, ou não, né? Se a gente acreditar ou não em coincidências, que hoje, dia 1º de abril, a gente está gravando o primeiro vídeo e também hoje a gente comemora o dia do psicodramatista. Então, dia 1º de abril, o mundo como um todo se reúne para comemorar o dia do psicodramatista, para falar um pouco, na verdade, para relembrar esse lugar tão importante que é a abordagem criada pelo Moreno. Então, são cenas dos próximos capítulos. A gente vai começar falando um pouquinho por que essa data é considerada o dia do psicodramatista. No dia 1º de abril de 1921, o Moreno ele fez o seu primeiro experimento do teatro da espontaneidade. O que é que seria isso? O Moreno surge na psicologia por meio do teatro. O Moreno era médico, psiquiatra e um pouco inconformado como se vinha desenhando até então o entendimento que ele tinha de psicologia na época, o entendimento que se tinha de psicologia até aquele momento. O que é que acontece? O Moreno ele funda inicialmente o que ele chama de Teatro da Espontaneidade. E no dia 1º de abril acontece a primeira sessão. Como é que se desenrolou essa sessão e por que é considerada a primeira sessão do Teatro da Espontaneidade? Então, no dia 1º de abril, lá em Viena, o Moreno se encontrava em um momento histórico muito particular, lá da realidade dele, que a gente pode fazer até certas analogias com o momento histórico que a gente está vivendo hoje, no que diz respeito à inconformidade das pessoas por parte da gestão. Então, as pessoas, elas não estavam satisfeitas como estava se dando a gestão do governante na época. E aí o que o Moreno propõe? Em praça pública, o Moreno é muito ousado em muitos aspectos, e o Moreno propõe em praça pública que as pessoas que ali estavam inconformadas com aquele sistema de governo ocupassem um trono, uma cadeira que ele colocou lá no meio da praça, vazia. E aí, o que é que o Moreno observa nesse primeiro experimento dele? Que as pessoas, na verdade, elas se propunham a solucionar certas demandas, digamos assim, mas quando chegava no momento do ato de fazer isso, dessa modificação, as pessoas, elas, na verdade, elas não conseguiam realizar isso. E aí, o Moreno, ele convida essas pessoas, né, a assumirem esse trono, esse lugar de liderança dessa comunidade. E as pessoas se veem, por isso que ele chama de teatro da espontaneidade, como sem nenhum respaldo para assumir esse papel, que é um outro conceito muito importante dentro do psicodrama, que a gente também vai ver nas nossas aulas. Como é que o Moreno ele estrutura esse conceito de papel e qual a importância desse conceito dentro da teoria. Mas no momento o que é que importa para a gente? É que as pessoas elas não conseguiram efetivamente assumir esse papel de liderança. E a gente tem aí um dado muito importante do psicodrama, que é esse lugar que seria o palco, o lugar onde a pessoa ela pode assumir qualquer que seja o papel, qualquer que seja o papel que ela deseja, que ela pretende, que ela sonha, que ela almeja.
Então, o psicodrama tem seu marco inicial no dia 1º de abril de 1921, considerando o início do Teatro da Espontaneidade. E aí, gente, o Moreno, a partir desse movimento, né, do início do Teatro da Espontaneidade, a gente vai ter o recorte de como é que se configura a história do psicodrama, porque nas nossas aulas a gente sempre acaba vendo que a teoria que se desenvolve a partir de determinados autores, elas são fruto também da história de vida desses sujeitos. A gente na psicologia sabe que muito fortemente a nossa história de vida nos influencia no nosso aspecto prático, metodológico, até quando diz respeito à escolha da abordagem, por exemplo. Vocês, os meus alunos do 6º semestre dessa disciplina, em particular, TTP, vocês estão nessa vivência de conhecimento de muitas abordagens e, consequentemente, diante da necessidade de se fazer uma escolha, né? E aí o psicodrama, ele tem a sua origem nos trabalhos do Jacob Levi Moreno, que é o autor que cria o psicodrama, ele é o pai do psicodrama. E o Moreno, ele se encontra no momento que ele tem que lançar, na verdade, ele busca lançar o psicodrama a partir do confronto de duas realidades muito fortes que existiam na época. O Moreno, ele é contemporâneo do Freud. E aí o que acontece? Na época em que o Freud estava com a sua teoria muito em alta, a psicanálise tomava uma proporção muito grande. Isso é um movimento muito importante para a psicologia como um todo. E aí o Moreno, ele, vamos dizer que nega a teoria psicanalítica em duas frentes, que seria a perspectiva do grupo e da ação. Então, o psicodrama, ele vai vir a ser uma psicoterapia, uma abordagem que se propõe que o indivíduo ele trabalhe por meio de duas frentes, que seria a ação. Então, no psicodrama, eu vou convidar o indivíduo a agir, não somente a falar. A fala é, sim, um ponto importante, porque as pessoas elas precisam organizar, elaborar algumas coisas que foram vivenciadas, mas a ação é o grande diferencial da abordagem, da nossa abordagem. E a outra frente seria o grupo. O Moreno, ele tem uma frase que é muito conhecida, que ele diz o quê? Que o indivíduo, ele se cura e ele adoece nas relações. Então, para o Moreno, ele concebia que para a gente pensar uma psicoterapia, uma forma de cuidar do sujeito, a gente precisaria cuidar desse sujeito onde o adoecimento está acontecendo, ou seja, a gente precisaria cuidar do sujeito no grupo. Nesse espaço onde ele está vivenciando as suas relações, onde ele está tomando posse das suas vivências, das suas alegrias, tristezas, enfim, de um modo geral, é no grupo que o sujeito ele vai adoecer ou, conforme o Moreno diz, vai se curar. Então, a gente precisa, para o Moreno, o psicodrama ele surge nessa frente de que a gente precisa atuar junto a esse indivíduo no grupo. Porque quando a gente trata o indivíduo na sua particularidade, a gente vai ter menos efetividade, porque, na verdade, esse problema está advindo do grupo. E aí, quando advém do grupo, a gente precisa que o grupo também seja tratado. E esse é o entendimento que o Moreno tem da terapêutica, né? E aí eu vou começar com vocês agora um pouquinho do que a gente conhece dentro da teoria maior do Moreno. Na verdade, o que se popularizou foi o psicodrama, é tanto que vocês
já ouviram falar com muita certeza do psicodrama, mas muito provavelmente vocês nunca ouviram falar sobre a teoria socionômica. E aí, o que é essa teoria socionômica? A teoria socionômica é a teoria proposta pelo Moreno, então é uma teoria maior que abarca, sim, o psicodrama, mas o psicodrama é somente uma parte desse todo. E a teoria socionômica, ela acaba pretendendo tratar o indivíduo e a sociedade em todas as frentes. Então, a gente vai ter subdivisões dentro da teoria socionômica e a gente vai ver um pouquinho sobre essas subdivisões, ok? E aí, vocês, alunos, poderão acompanhar um pouco da ordem dessa aula pelos slides da aula, que eu vou disponibilizar para vocês pelo nosso aplicativo pela nossa sala no Google Sala de Aula e também no AVA. Vocês vão poder assistir ao vídeo, esse vídeo que eu estou disponibilizando para vocês, e também os slides e o texto referência para essa aula, tá bom? Então, a gente começa trazendo o que é essa ideia de homem para o Moreno. Qual a visão do homem moreniano? Então, ele vai trazer que o homem moreniano é esse indivíduo que é social. Então, prioritariamente, o psicodrama ele vai considerar o indivíduo como um ser relacional. Esse ser que está inserido na sociedade e que, por estar inserido nessa sociedade, é que a gente vai precisar estudar tanto o sujeito como essa sociedade para entender como é que se desenrola o processo tanto de constituição psíquica desse sujeito, como também o processo de adoecimento. Então, para a gente entender constituição do sujeito e também adoecimento dentro do psicodrama, a gente vai estar sempre relacionando esse sujeito com a sociedade. O que seria essa sociedade? Seria o espaço que ele ocupa. A família, a escola, todos os espaços que forem ocupados por esse sujeito, a gente vai dizer que é o meio onde esse indivíduo está inserido. E na psicoterapia, dentro da teoria humanista e particularmente dentro do psicodrama, a gente vai ter que considerar esse indivíduo inserido nesse meio, ok? E aí ele diz também que toda a teoria moreniana ela é baseada nesse homem em relação. Então, a gente vai ter como filosofia, como base filosófica, a fenomenologia e o existencialismo. Por isso que o psicodrama se encontra dentro da teoria humanista, é considerada uma abordagem dentro do humanismo, porque a gente tem como referencial a fenomenologia e o existencialismo. E como respaldo, né, dessas filosofias, dessas compreensões filosóficas, a gente vai ter essa pessoa em relação como eixo principal da nossa abordagem, da nossa compreensão de homem. E é a partir dessa relação, do entendimento, da proposta de compreensão dessas relações, que o Moreno ele cria a socionomia. Então, anotem aí, a ciência maior do Moreno é a socionomia. E o que é que vem a ser essa socionomia? A gente vai pensar na socionomia como a sua palavra maior da ciência moreniana, que se propõe a estudar a sociedade. Então, socionomia, o estudo dessa sociedade, como é que está funcionando essa sociedade, como é que esses indivíduos eles estão se comportando dentro dessa sociedade. E aí a gente vai encontrar dentro da socionomia, três ramificações, ok? E aí essas três ramificações vão dizer de três lugares diferentes para a gente falar desse sujeito em relação. Então, dentro da socionomia, a gente tem
a sociometria. O que seria a sociometria? É onde o Moreno ele lança a sua teoria no que diz respeito à medição dessas relações. Então, é dentro da sociometria que a gente vai falar, por exemplo, do teste da mirada. E aí, o teste da mirada é um teste que existe dentro do psicodrama, dentro da socionomia e mais particularmente dentro da sociometria, que é um teste que vai objetivar, medir as relações. Então, a sociometria é essa medição dessas relações. Como é que estão funcionando essas relações? Então, Moreno, ele cria, através da sociometria, uma possibilidade dessa medição, ok? A gente tem, além da sociometria, a sociatria, e aí dentro da sociatria é que a gente encontra o psicodrama. Então, vejam, como o psicodrama é uma parte de um todo, mas ele, por razões diversas, ganha esse espaço muito maior, muito mais significativo dentro do conhecimento geral, digamos assim. E aí o psicodrama, ele é parte da sociatria, que é parte da socionomia. Então, o psicodrama ele não é a única criação do Moreno, na verdade, ele é uma das criações do Moreno. E a gente tem dentro da sociatria, que seria o quê? A sociometria é a medição, e a sociatria, agora eu vou buscar tratar essa sociedade. Então, o Moreno ele mede e agora ele se propõe a tratar. E como é que ele vai tratar essa sociedade? Ele precisa dar uma resposta. E essa resposta ele encontra no psicodrama. E aí o psicodrama é a teoria moreniana que busca tratar esse indivíduo nas relações. E aí lembrando sempre que é tratar esse indivíduo relacional. Porque no psicodrama não faz sentido a gente pensar num sujeito que é a parte das suas relações. Porque se a gente estiver considerando esse indivíduo à parte, a gente não vai estar compreendendo de verdade ele a partir de um referencial psicodramático. Então a gente tem que ter em mente sempre quem é esse indivíduo que está em sociedade. E além da sociatria, então a gente tem a sociometria, que são as medidas, a sociatria, que é o tratamento, e a gente tem a sociodinâmica. E aí na sociodinâmica, o Moreno ele se propõe a explicar essas relações. Então ele mede, ele trata e ele explica. Então a socionomia, como ciência maior do Moreno, ela é uma ciência que pretende abarcar e explicar por várias frentes esse sujeito em relação, esse sujeito que é social, esse sujeito que se cura e adoece nas relações. Então, o Moreno vai ter por primazia compreender esse sujeito que está se relacionando a todo momento. Então, a gente vai considerar que o sujeito ele está se curando, ele está adoecendo desde as suas primeiras relações, ou seja, desde o seu nascimento. Então, a gente, dentro do psicodrama, vai buscar compreender esse indivíduo, esse sujeito, que se relaciona com os indivíduos, com o grupo social, com a sociedade, desde o momento do seu nascimento. Tá bom? Então, a gente vai ter essas ideias da socionomia como ciência maior, então, que a gente vai ter de informação crucial desse recorte da nossa aula inicial no que diz respeito ao psicodrama. É que o psicodrama, ele faz parte de um todo, e esse todo é a socionomia. Então, dentro da socionomia, a gente tem a subdivisão, okay? Que a gente vai lembrar que são as três grandes áreas, digamos assim, dentro da socionomia, que são a sociometria, a sociatria e a sociodinâmica. Então, a gente vai pensar na ciência maior, que é a sociatria, e a gente vai pensar nessas divisões, e particularmente na nossa disciplina, nós vamos estudar o psicodrama, que é uma
uma área, um conhecimento dentro da sociatria. E vocês podem perguntar, mas Maíra, por que a gente vai estudar só o psicodrama se a ciência do Moreno é esse todo, esse algo a mais? A gente vai estudar o psicodrama porque a nossa disciplina diz respeito à intervenção, à clínica, né? A gente se propõe a estudar agora as técnicas psicoterápicas, então a gente vai estudar psicoterapia. E o psicodrama se encontra dentro da sociatria, que é justamente esse lugar de cuidado, de tratamento do homem. Então, por isso que a gente vai estudar o psicodrama agora na nossa disciplina. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se encantem pelo psicodrama, assim como eu sou encantada. Eu sou muito suspeita a falar do psicodrama, porque, assim, eu sou muito apaixonada pela abordagem, pela forma de entendimento do homem. E eu fico muito feliz da gente estar podendo conversar hoje, no dia 1º de abril, justamente no dia que a gente comemora o dia do psicodramatista, iniciar essa conversa sobre o psicodrama, para a gente começar a pensar agora esse sujeito a partir desse referencial psicodramático. Então, gente, muito obrigada por me escutarem e boas aulas, bom conhecimento do psicodrama, que vocês se permitam se aventurar nessa teoria, que vocês se permitam vivenciá-la de uma maneira efetiva, para vocês sentirem de verdade, digamos assim, o gostinho do que é o psicodrama, do que é ser psicodramatista. Então, gente, muito obrigada, abraços e até a próxima aula.